Oi, galerinha do nono ano. Vamos começar aqui com a gramática. Em foco, vamos estudar aqui, né, a concordância verbal e a regência verbal, tá certo? Vamos começar com a concordância verbal, tá? É a relação, né, estabelecida de forma harmônica entre sujeito e verbo. Isso quer dizer que quando o sujeito está no singular, o verbo também tem que estar no singular, tá certo? E quando o sujeito estiver no plural, o verbo também estará. Então, vai ser uma relação de quê na concordância verbal? Entre o sujeito e o verbo, tá certo? Como aqui nos exemplos. Eu adoro quando as flores desabrocham na primavera. Elas adoram quando as flores desabrocham na primavera. Cristina e Eva entraram no hospital. Tá vendo esses termos aqui destacados? Ó, o eu, que é o sujeito, né, está em concordância com o verbo. Elas, aqui o sujeito, né, elas, está em concordância com adoram. Cristina e Eva, aqui os sujeitos da frase, também estão em concordância com o verbo. Porque, por exemplo, se eu falasse aqui, Cristina e Eva entram no hospital. Essa frase não está certa, né, por assim dizer, na forma gramatical, né? Cristina e Eva entraram, né? Ou seja, elas entraram, tá vendo? Ó, o sujeito aqui, né? Os sujeitos, eles vão ter que entrar em concordância com o verbo, tá? Isso é concordância verbal, tá bem? Agora, já na regência verbal, é a parte da língua que se ocupa da relação entre os verbos e os termos que seguem a ele, tá? E completam seu sentido. Os verbos são os termos, né, regentes, enquanto os objetos que nós já vimos, que são direto e indireto, e os adjuntos adverbiais vão ser os termos regidos. Como assim? Então, o que acontece na regência verbal? É quando os verbos depois dos verbos, vai ter um complemento que dê sentido a esse verbo nessa frase. Como assim? Tá vendo aqui, ó? Ele mora em outra cidade. Isso implica mudança do horário. Agora aqui na terceira, ó, nós iremos ao passeio. Nós temos aqui o sujeito, né? Que na regência verbal tem outro quesito, né? E nós temos aqui o verbo, né? Que é o termo regente da frase. E nós temos ao passeio, que vai ser o complemento, né? Vão ser os termos regidos pelo termo regente aqui, né? Do verbo. Tá certo? Então, o que é que está acontecendo aqui? Eles vão, na regência verbal, sempre vai haver um complemento, né? Os verbos, eles vão precisar de complementos, tá bem? Nos exemplos anteriores, né, como em morar, no primeiro exemplo, é um verbo transitivo indireto, né? Ou seja, ele vai precisar de quê? De preposição, né? No segundo exemplo, né, com o verbo implicar, ele é transitivo direto. Ele não vai precisar, né, ó, de nenhuma preposição. Tá vendo? Ó? Não precisa de preposição, tá? E no terceiro exemplo, ir exige a preposição a, o que faz dele um verbo transitivo indireto, tá? Ó, tá vendo que esse verbo ele precisou do complemento aqui, então ele é transitivo indireto, tá certo? Então, entenderam o que acontece aqui? Concordância verbal, sujeito e o verbo, regência verbal, o verbo e seus complementos, tá certo? O restante da frase para dar um maior sentido. Agora, as importâncias de ambas, né? A da regência verbal é muito pesado, né? Visto que ela é o estudo da relação entre os verbos e os termos da oração, né? Que completam o sentido, né? Que dão maior ênfase à frase ou texto que você está lendo, certo? E já a importância da concordância verbal é porque o verbo ele precisa sempre estar de acordo em quantidade e em número com a pessoa, né? Com o sujeito da frase, né? Porque fica muito estranho você ter sujeitos que não concordem com o verbo. Até na hora da leitura ou quando você escreve, fica estranho. E isso é uma das regras mais importantes em redações, tá?
Eu tô pegando esse foco com vocês porque vocês já estão aí no 9º ano, né? Um pulo aí para o ensino médio e vocês têm que ter isso fixo na cabeça de vocês, tá certo? Até a próxima!